paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma escola bíblica dominical, graças a Deus. Estamos hoje dando prosseguimento agora à nossa lição deste trimestre, né? A doutrina da Trindade Santa. O nosso autor, o pastor Derivaldo Alves Penha, pastor presidente da Assembleia de Deus no Guará 2. E esse tema, meus irmãos, muito interessante. E graças a Deus, mais uma vez, o Senhor tem abençoado e os nossos professores têm se esmerado para trazer o melhor para você. Embora não estejamos aqui rotineiramente aos domingos, mas estamos virtualmente encaminhando para você o estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2. Eu gostaria de pedir que você pegasse a sua lição, a sua Bíblia e viesse aí participar, porque o professor preparou muita coisa boa para nós. Se você ainda não adquiriu a sua lição, dê uma passadinha aqui na igreja, a secretaria está funcionando e pegue a sua lição bíblica. Vamos então? O título da lição: O Espírito Santo, um ser pessoal. Hoje o nosso professor vai trazer muito esclarecimento acerca dessa pessoa maravilhosa da Trindade Santa, o Espírito Santo. O texto bíblico da nossa leitura hoje está no capítulo 5 do livro de Atos, do versículo 3 ao 5. Abra sua Bíblia, abra sua lição. Diz a palavra do Senhor: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não está no teu poder? Por que formaste o desígnio do seu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Que coisa poderosa e tremenda esse texto, né, meus irmãos? Então eu deixo os irmãos agora com o pastor Alexandre, que preparou uma abençoada aula para os irmãos. Aproveitem, façam as suas anotações. Não deixe de participar dessa abençoada aula. Um abraço. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e a todos que estiverem nos assistindo nesse dia. Nós vamos dar continuidade à sequência de estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, cuja o tema desse trimestre é a introdução à doutrina da Trindade. Hoje, na lição de número 2, vamos estar estudando sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como um ser pessoal. Os objetivos da nossa lição no dia de hoje, temos como objetivo geral mostrar com confirmações bíblicas que o Espírito Santo é um ser pessoal e não simplesmente uma energia que emana de Deus. Temos como objetivo específico, primeiro, reconhecer atributos da pessoa do Espírito Santo, mostrar aspectos sobrenaturais na pessoa do Espírito Santo e, terceiro, explicar as ações do Espírito Santo em nossos atos. A introdução da nossa revista nos diz o seguinte: o Espírito Santo aparece nas Sagradas Escrituras com qualidades. Essas qualidades são atributos de caráter pessoal. O Espírito Santo, ele é uma força, ele é uma energia proveniente de Deus ou ele é uma pessoa? Nós vamos definir duas questões. A primeira, o que é uma pessoa? E depois vamos ver os significados de atributos. Definição de pessoa. Pessoa é uma palavra que de origem do latim, que vem de persona, que indica um ser, uma criatura humana, um homem, uma mulher, enquanto ser moral. Uma pessoa é um ser consciente, com arbítrio próprio, e por isso participa do princípio que apresenta plena capacidade mental e é responsável pelos seus atos. Alguns exemplos que a gente pode dar: personagens, individualidade, cidadão, personalidade, indivíduo ou ser. O que são atributos ou o que significa atributos? Atributos são particularidades, qualidades ou características que são próprias de alguém ou de algo. Por normas, os atributos eles estão relacionados com aspectos positivos. Vão ser características exclusivas de determinada pessoa, grupo ou coisa. Um exemplo: a comunicação escrita é um atributo dos seres humanos.
Então a gente vê que dentro dessas questões, desses atributos de personalidade, a gente já consegue entender que o Espírito Santo ele não é uma energia, ele não é algo, o poder de Deus, mas ele é uma pessoa. Mais à frente a gente vai estar disseminando esse conhecimento. O nosso tópico primeiro nos diz o seguinte: destaques bíblicos para os atributos pessoais do Espírito Santo. Dentro desse tópico nós vamos ver como é que o Espírito, como o Antigo Testamento apresenta o Espírito Santo, e no 2, o Espírito Santo no Novo Testamento. É importante ressaltar, nesse momento eu quero ressaltar, que com relação à questão dos atributos, quando a gente vai estudar a teologia, a gente vê uma questão dentro dos atributos em que existem 2 tipos de atributos, os não comunicáveis e os comunicáveis. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele passou alguns atributos que a gente chama de atributos comunicáveis. Isso foi transferido ao homem. Mas há atributos dos quais são atributos exclusivos de Deus ou da Trindade, conforme estamos estudando. Nós vamos ter uma lição que vai tratar especificamente desses assuntos, então não vou me aprofundar nesse tema. Com relação a isso, desses atributos incomunicáveis, nós temos 3 atributos que são importantes serem mencionados, que são a onipotência, a onisciência e a onipresença. Esses são atributos exclusivos da Trindade, tanto do Deus Pai, como do Deus Filho e como do Espírito Santo. Eles não foram conferidos nem aos homens e nem aos anjos. Somente a Deidade, somente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem esses atributos. Vamos ver algumas questões correlacionadas aos atributos pessoais do Espírito Santo. O tópico primeiro diz o seguinte: com atributos comuns ao Pai, ao Deus Pai e ao Deus Filho, o Espírito ele agiu na criação de todas as coisas. Se você abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, e for ler o versículo de número 1 até o versículo de número 3, você vai ler a seguinte narrativa. Diz a palavra do Senhor: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então a gente vê o agir do Espírito Santo na criação. Há 3 verdades aqui embutidas nesses 3 versículos. No princípio criou Deus. No versículo de 2 vai dizer que o Espírito de Deus se movia, ou em outras traduções, pairava sobre a face das águas ou do abismo. E o terceiro vai dizer: e disse Deus. Então a gente consegue ver a atuação do Espírito Santo na criação. A gente também consegue ver o Espírito de Deus, o Espírito Santo, trabalhando na criação. Nós conseguimos enxergar através da palavra de Deus que a Bíblia não trata da existência ou da criação do Espírito Santo. Isso porque ele coexistiu desde o princípio. A gente consegue ver no livro de Jó, no capítulo de número 26, no versículo 13, que ele ornou o céu. Salmos de número 104, versículo de número 30, a gente consegue ver que ele renova a terra. E no livro de Salmos 139, versículo 7 até o versículo de 12, a gente vai ver que ele é onipresente. A Bíblia vai dizer o seguinte: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir no céu, lá está. Se eu desfizer ao inferno, na minha cama, eis que tu também ali está. Se tornar as asas do alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então a gente consegue perceber que ele está em todos os lugares, está presente em todos os lugares. E no livro de Isaías, no capítulo de número 11, a gente vai ver que Isaías profetizou que o Espírito repousaria sobre Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: porque brotará um rebento do trono de Jessé,
e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então a gente consegue ver nesses versículos que a gente falou, mas não se resume somente neles, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Há diversos outros versículos e passagens que a gente vai conseguir também enxergar a atuação do Deus Espírito Santo na vida das pessoas para cumprir o propósito a qual Deus o designou. No tópico 1.2, a gente consegue ver a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. É interessante porque o Espírito Santo ele vai influenciar um homem em 3 áreas, em 3 níveis. Primeiro, na intelectualidade, vai influenciar-nos na nossa moral e vai influenciar na nossa espiritualidade. Isso é interessante porque no tópico de número 3, a gente vai ver o poder do Espírito Santo correlacionado aos nossos atos. Então, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, da forma que agimos, o Espírito Santo ele vai poder nos direcionar a fim de que possamos fazer aquilo que Deus quer de forma a agradar cada vez mais a Deus. Percebe-se que a ação unificadora do Espírito Santo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos ver aqui uma correlação. Pedro declara que o Espírito Santo foi prometido no Antigo Testamento como agente de poder sobre a igreja. Se você pegar sua Bíblia no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, e formos ler do versículo de número 14 até o versículo de número 18, nós vamos ver um relato da palavra de Deus mostrando-nos claramente essa correlação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se você abrir sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo de número 2, no versículo 28 e 29, você vai ver no Antigo Testamento uma promessa. E lá no livro de Atos, no capítulo de número 2, você vai ver o cumprimento daquela promessa, aonde no Antigo Testamento ali Joel profetizou, dizendo que o Espírito de Deus ia ser derramado sobre todo o homem. E o cumprimento acontecendo lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, onde a gente vai ver o derramamento do Espírito Santo e ali com evidência em línguas estranhas, aonde o homem ali recebeu um revestimento de poder para poder apregoar, para poder pregar às nações, levando boas novas àqueles que necessitam. A gente também vê a ação direta do Espírito Santo no Novo Testamento, quando o Espírito Santo agiu sobre Maria para confirmar a profecia de Isaías sobre o nascimento de Jesus Cristo. A gente vê que o Espírito Santo direcionou Jesus Cristo no seu ministério e que o Espírito Santo ele foi o agente da ressurreição e também agirá também na ressurreição da igreja. Então a gente consegue enxergar todas essas correlações, tanto da ação direta do Espírito Santo no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Comumente, a gente costuma dizer que no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo era uma ação limitada. Ele agia por porção ou por medida. Mas as ações dele, a partir do momento em que Jesus ascendeu ao céu e ele enviou o Consolador no Novo Testamento, a gente vê a ação dele direta. É tão fato isso que nessa pandemia que nós estamos vivendo, a gente consegue ver e enxergar essa realidade. Por exemplo, se o Espírito Santo não estivesse habitando no mundo, não estivesse habitando na terra, com certeza 90% dos crentes estariam todos desesperados. Mas como o Espírito Santo ainda age sobre as nossas vidas e ele é o Consolador, ele nos traz palavra de esperança, ele nos traz palavra de gozo, ele nos traz palavra de consolo, palavra de conforto. E com isso, em meio a esse caos, em meio a essa dificuldade, podemos obter algo que Jesus nos prometeu. Certa feita, Jesus disse o seguinte: eu vos dou a paz, mas não a vou dar como o mundo dá. O conceito de paz no mundo é ausência de guerra.
Isso podemos aplicar também no que está acontecendo na atualidade, a ausência de pandemia, a ausência de peste, a ausência de algo que aterroriza o ser humano. Mas o conceito de paz que Jesus quer dar a cada um dos seus filhos é justamente o contrário. O conceito de paz que Jesus quer nos dar por intermédio da pessoa do Espírito Santo é serenidade. Serenidade em meio à dificuldade, ou seja, podemos passar por guerra, mas vamos passar crendo, confiando que Deus vai nos garantir a vitória. Vamos passar por essa pandemia, mas crendo que no momento certo só basta uma palavra de Deus. Se Deus disser do céu, do alto céu, do seu trono, basta, vai se cumprir. Por que eu creio nisso? Principalmente por causa do versículo de número 3 do livro de Gênesis, que diz: e disse Deus, haja luz. E o versículo conclui dizendo: e houve luz. Só basta uma palavra do nosso Deus para que tudo cesse, para que tudo aconteça. Mas eu creio que Ele quer nos ensinar algo. Ele quer que busquemos a face dEle para aprender algo. E muitas das vezes pode ser ter serenidade em meio a essa dificuldade, em meio às aflições. E o Espírito, e a gente consegue ver essa realidade tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a ação direta do Espírito Santo. Vamos para o nosso tópico 2, que diz: as ações pessoais do Espírito Santo têm aspectos sobrenaturais. 2.1 diz assim: o Espírito Santo, uma pessoa divina. Há diversos versículos na Bíblia Sagrada que vai nos mostrar justamente isso, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Vejamos alguns. O Espírito Santo, ele tem atributos de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa pensa. O Espírito Santo, ele pensa. A gente vê isso narrado na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, no verso 58, e no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 10. O Espírito Santo, ele sente. Ele pode ser entristecido ou tornar triste. Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 30, vai nos dizer isso. Ele pode ser contristado, ou seja, causar tristeza, afligir e mortificar. O Espírito Santo, ele ama. Romanos, no capítulo de número 15, no versículo de número 30, vai nos dizer justamente isso. Também a Bíblia vai nos dizer que ele age. Se ele age, ele é uma pessoa. Ele inspirou as Escrituras Sagradas, ele nos ensina, ele nos guia, ele fala conosco, ele nos convence, ele nos regenera. E glória a Deus por isso, porque a ação regeneradora através do sacrifício de Jesus Cristo, ela é feita pelo Espírito Santo em nossas vidas, no nosso coração. Ele nos conforta, ele testifica, ele intercede por nós, ele nos chama para o ministério, ele cria. Tudo isso são ação de uma pessoa, não de uma luz, não de um poder, mas sim de uma pessoa. Com esses versículos nós conseguimos enxergar que verdadeiramente o Espírito de Deus, ele é uma pessoa. Eu sei que muitas das vezes é difícil entender essa questão da Trindade. São três pessoas, são três pessoas em uma essência só. O Espírito Santo é uma pessoa. E louvado seja Deus por isso. A Bíblia vai também nos mostrar como é que foi o envio do Espírito Santo para as nossas vidas nos dias de hoje. A Bíblia diz o seguinte, no livro de João, no capítulo de número 14, no versículos de número 16, 17 e 26, a gente vê essa referência. O Espírito Santo, ele é o substituto de Jesus na obra de condução da igreja, atuando como outro consolador. Jesus Cristo disse ainda que esse consolador daria prosseguimento ao ensino que ele havia iniciado. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Vamos ler o versículo de número 16
17 e o 26. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Glória a Deus por isso. Não estamos só, meus amados irmãos, não estamos só. Jesus Cristo ascendeu ao céu para cumprir aquilo que estava predito pelas Escrituras Sagradas, mas Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus, aquele que vai nos consolar, aquele que vai nos ensinar todas as coisas, aquele que nos lembra de tudo quanto aquilo que Jesus Cristo nos disse. Esse Espírito, Ele nos sela para o dia da redenção. Glória ao Pai, glória a Deus por isso. E a gente consegue ver que isso foi uma ação triuna da providência do envio do outro Consolador. Jesus Cristo disse que Ele, o Filho, rogaria a Deus, ao Pai, para que enviasse o Espírito Santo ao seu nome. E glória a Deus por isso. Ao dizer isso, Jesus Cristo reconheceu a mesma sincronia de ação de três pessoas que houve na criação de todas as coisas, que também deveria estar presente na fórmula do batismo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que daria continuidade à execução do plano de salvação por Ele consumado no Calvário. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvamos a Deus porque Ele não nos deixou órfãos, Ele está conosco. É tão interessante que me faz lembrar que quando Deus criou o homem em sua imagem, a sua semelhança, Ele pegou ali a terra, amassou a terra, fez o homem, depois soprou na narina do homem, e ali o homem se tornou a alma vivente, aonde o homem é formado por corpo, alma e espírito. E por ser o homem também um ser tricônico, da mesma forma que Deus é, nós somos a imagem e semelhança de Deus. É claro que nós não temos atributos que os Deus, que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo tem, mas uma coisa é certa: podemos nos relacionar com Ele, podemos buscar a face adorada dEle, podemos dobrar os nossos joelhos, começar a orar e crendo que a cada dia Ele está nos ouvindo, e quando pensa que não, a presença de Deus invade o nosso interior, invade o nosso ser, invade a nossa alma, e sentimos a presença dEle também em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Nós não estamos só, temos que ter isso em mente. O Espírito de Deus também habita na vida daqueles que o receberam como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia vai dizer que o homem foi criado corpo, alma e espírito. A partir do momento que eu aceito a Jesus Cristo, confesso diante da igreja dos homens que eu sirvo ao Senhor nosso Deus, que eu sirvo a Jesus Cristo, o Espírito de Deus, ele vai habitar no meu espírito, ou seja, ele vai coabitar ali no meu espírito, e a partir desse momento ele vai ser aquele que vai reger a minha vida, aquele que vai tomar todas as decisões. Por isso que o apóstolo Paulo sempre nos adverte, nos ensina através da sua palavra, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos observar a ação desse Espírito de Deus em nossas vidas. Tópico 3, por ser onipresente, o Espírito vê nossos atos. 3.1 da nossa lição, o comentarista diz o seguinte: o maligno influenciou o primeiro casal no Éden e repetiu sua ação contra o outro casal, dessa vez na igreja dos dias dos apóstolos. O pecado deste casal foi mentir ao Espírito Santo de Deus. Ananias e Safira pecaram contra Deus, Espírito Santo, contra o Deus. Ananias e Safira, eles pecaram contra o Deus Espírito Santo, por uma influência do mesmo Satanás. Pedro disse: não mentiste ao homem, mas a Deus. Em consequência, também morreram. 3.2 diz assim: o pecado na igreja de Jesus. Quando há pecado desabonadores na conduta cristã, deve-se estar ciente de que o Espírito Santo está presente.
visto que foi mandado como consolador exclusivo da igreja. No Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 17, vai nos dizer isso, que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê e não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A igreja não tem que ter medo por estar o Espírito Santo presente em todos os locais, em todos os momentos. Contudo, deve recorrer a Ele com temor e arrependimento. Se porventura praticamos algo, cometi algum pecado a da qual não agrada a Deus, temos que tomar qual postura? Se arrepender, buscar a Deus. Há um ditado que diz que o nosso telhado é de vidro, então podemos tosquenejar na nossa caminhada cristã, mas o mais importante é que temos que ter consciência que se porventura tosquenejarmos, se porventura vacilarmos na nossa fé, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Pai das Luzes, que é fiel e misericordioso para perdoar os nossos pecados. O pecado de Ananias e Safiras foi desconhecer isso. Eles usaram de engano perante Deus. Como disse Pedro, eles poderiam simplesmente ter, não, verdadeiramente nós erramos, mas que Deus venha nos perdoar. Como eu tomo essa atitude, eu tenho certeza que Deus, Ele perdoa as nossas falhas, porque Deus, Ele olha a intenção do nosso coração. Ele olha quando, na maioria das vezes, nós estamos querendo acertar e muitas das vezes erramos. Por quê? Porque somos homens, somos falhos. Mas o Espírito de Deus, Ele trabalha conjuntamente nas nossas vidas a fim de que não venhamos falhar constantemente. Estamos num processo, meus amados irmãos, num processo de santificação, buscando a Deus constantemente para chegarmos à estatura de varão perfeito. E na caminhada podemos errar, podemos falhar, mas o Espírito de Deus está presente para o quê? Para que verdadeiramente nos arrependermos, nos perdoar de toda a nossa falha. Não temos que ter medo da ação do Espírito Santo ou porque Ele está presente todos os dias da nossa vida. Pelo contrário, temos que ser grato a Deus pelo Espírito Santo, porque Ele pode agir e atuar nas nossas vidas diariamente. Vamos chegando à conclusão da nossa aula no dia de hoje, aprendendo acerca do Espírito Santo. Nossa revista nesse trimestre, ela fala sobre a doutrina da Trindade, ou seja, ela fala sobre o Deus Pai, sobre o Deus Filho e sobre o Espírito Santo. E no dia de hoje aprendemos um pouquinho dessa porção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É interessante ressaltar nessa conclusão algumas coisas das quais nós estudamos. Estudamos que o Espírito Santo, ele é um ser pessoal, não é uma energia proveniente de Deus, não é uma força, mas sim um ser pessoal. Da mesma forma que ele atuou no Antigo Testamento, ele também atua no Novo Testamento. Ele também atua sobre as nossas vidas. A Bíblia vai dizer: aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quero agradecer a oportunidade que nos foi concedida de trazer a lição para aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo no dia de hoje. Louvo a Deus por essa rica oportunidade. Espero ter atingido os objetivos da lição e que você possa ter aprendido um pouquinho mais da porção da Palavra de Deus nesta manhã ou posteriormente, se você vier assistir a esse vídeo. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, vai estar aqui embaixo no link, site, nosso Instagram, Facebook. Participe conosco, nos ajuda, se for da tua vontade, contribua com essa obra para que ela possa crescer cada vez mais e busque para que o Senhor venha cumprir o seu propósito. E deixa aqui o nosso convite para posteriormente, depois dessa pandemia, para que o Senhor venha nos visitar, uma visita, venha estar conosco, vamos nos alegrar em Deus
para buscar cada vez mais a presença do Senhor. Estamos no Guará, na QE 11, área especial F, em frente ao restaurante Girafas, e você será muito bem-vindo, e tenho certeza que o nosso pastor presidente, o pastor Adaline Inácio Sobrinho, com certeza vai te receber de braços abertos, como ele recebeu a mim e a minha família quando viemos para este ministério. Recebeu eu, minha esposa e nossos filhos com os braços abertos, e aqui estamos para servir cada vez mais ao Senhor com humildade, sinceridade, para que o nome dele, do nosso Senhor, nosso Deus, seja glorificado e eternizado em todas as nações. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Nesse momento quero fazer uma oração juntamente com todos aqueles. Se você puder dobrar sua cabeça, fechar os seus olhos, ore concordando comigo neste dia. Soberano e altíssimo Deus, Deus Pai de toda glória e bondade, te louvamos, Pai amado, e te engrandecemos, Pai, por essa ministração da Tua palavra. Pai, falaste tudo aquilo que Tu colocaste no meu coração, que Tu venha, Pai amado, agir nas nossas vidas. Ó Pai, como o salmista certa feita disse, não extigais o Espírito Santo das nossas vidas, não retire, ó Deus, de nós o Teu Espírito, Pai, pois nós necessitamos cada dia dele para continuar firmes na Tua presença, precisamos a cada dia dele para que possamos, Pai, continuar a nossa caminhada. Se porventura, Pai amado, alguém que está ouvindo essa ministração está fraco na fé, ou, Pai amado, vacilou, que Teu Espírito, Pai amado, venha convencer e fortalecer essa pessoa neste momento. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos nesta manhã por todas as Tuas bênçãos, por todas as Tuas maravilhas, e assim nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor para os amados irmãos, e até uma próxima, se assim Deus o permitir. Amém. Que maravilha de aprendizado. Graças a Deus, mais uma lição em si. Semana que vem, os irmãos, não deixem de estar ligados aí nas redes sociais, porque teremos a lição de número 3. Vamos falar do Deus Filho. Vai ser uma aula abençoada também, tal qual foi nessa manhã gloriosa que o Senhor preparou para nós. Meus irmãos, no mais, quero agradecer a participação de todos vocês, dizer que vamos vencer juntos esse tempo difícil. O Senhor tem promessa de vitória para nós. O segredo é continuarmos orando, buscando, confiando, fortalecendo uns aos outros, porque é tempo de buscarmos a face do Senhor. Sem essa busca, percebemos que nós não teremos vitória. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, que traga paz, tranquilidade, mesmo dentro dessa tempestade toda, que o Senhor libere uma porção de paz, de alegria no seu coração. Esteja aberto para receber isso nessa manhã. Eu quero parabenizar todos os nossos alunos que fizeram aniversário durante essa semana, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e que você permaneça firme nos caminhos do Senhor. Quero mandar o meu abraço a todas as classes da Escola Bíblica Dominical. Eu sei que esse vídeo talvez não chegue para os alunos mais idosos da nossa Escola Bíblica, mas os irmãos têm sido assim, algo do meu carinho, da minha oração todos esses dias, e eu espero que todos vocês estejam bem. Tenham um dia abençoado. Não esqueçam que hoje, às 18 horas, vai ser transmitido o nosso culto de Santa Ceia ao vivo. Você já pegou o seu kit da Santa Ceia aqui na igreja, então esteja pronto, preparado, reúna a sua família e vamos ter este momento de comunhão. Eu creio que Deus vai visitar a sua casa, visitar a minha casa, e será um dia memorável para a glória do nome do Senhor Jesus. O meu abraço e fiquem na paz do Senhor.